A gente conseguiu? Coloca as imagens mais uma vez aí, ó. Isso foi aqui no bairro Montese. Por favor, você que está chegando ao Balanço Geral, veja um menor de idade, aparentemente ter uns 10 anos. Ele entra junto com um bando para assaltar uma lanchonete aqui em Fortaleza, no bairro Bandubim. A Amanda Abdala traz outras informações ao vivo. Amanda, com você, por favor. Bom, agora voltando, tudo ao vivo é possível. Boa tarde a você, Luiz, e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, o número de crianças, de adolescentes tem crescido cada vez mais. Crianças menores envolvidos na criminalidade que vem crescendo a cada dia que passa. Eu estou aqui ao meu lado com a professora Ticiana, ela que, além de ser professora, também é psicóloga. Inclusive, a senhora estudou, fez realmente a tese do mestrado da senhora sobre esse assunto, falando sobre o que tem acontecido com os menores que eles têm se envolvido mais na criminalidade. O que a senhora pode explicar sobre esse assunto para a gente? Pronto, né? Eu faço parte do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança e a gente tem entendido, né, o quanto que essa complexificação da violência, né, desses conflitos vem acontecendo, especialmente aqui no Ceará. O recrutamento cada vez mais cedo pelas facções das crianças e o envolvimento delas diante desse contexto. A gente está vendo o quanto que a gente, como sociedade, está falhando em oferecer outros recursos, outro suporte, né, outras políticas de acesso e formas de enfrentamento a essa realidade. Por que uma criança tão cedo e de uma forma tão incisiva reproduz tantos comportamentos de violência? Isso não é nada inato dela, da essência da natureza dela, né? Então, que modelo de sociedade? Por que os cortes no orçamento, né, na área da infância e da adolescência, que são políticas prioritárias, estão acontecendo com tanta força, né? Por que a gente está com tanta dificuldade de oferecer outros projetos de vida e de sociabilidade, né? Por que o crime está recrutando tão mais cedo esse público, né? E por que a violência está sendo a linguagem que esses sujeitos estão escolhendo para se expressar, né? Escolhendo ou sendo convocados, né? Porque a gente não pode nem falar de uma escolha, a gente está vivendo tragédias anunciadas. Quando a gente falha com esses sujeitos, né, diante desse projeto de vida e de sociedade, a gente paga um preço muito alto. Um preço muito alto, isso é responsabilidade de cada um de nós, de todas as políticas de assistência. Então, prevenir e oferecer outras alternativas não é só o prejuízo, né, do roubo, do assalto, né, não é só uma questão da família diretamente dessa criança ou desse adolescente, mas de todos nós como sociedade, né? Então, é muito importante que a gente desconstrua e que ofereça outras alternativas e que entenda esse grito de alerta, né? Foram a violência nas escolas, né? São as violências em formas de assalto, são as violências diante desses contextos. Então, são sujeitos que estão em condição peculiar de desenvolvimento, que estão estruturando a sua identidade, a sua personalidade, que quando fazem isso, nos gritam pedindo socorro, pedindo alerta, né? Pedindo a rede de apoio. É diferente de um adulto ou de um adolescente ou de qualquer outro sujeito cometer um ato infracional ou um ato de violência desse. O que é que isso nos diz como sujeito? O que é que isso nos diz como sociedade? O que é que todos nós podemos fazer de diferença? Nós precisamos de políticas, de projetos, sim, mas nós precisamos de mudanças cotidianas, sistemáticas, comunitárias, nas escolas, nos projetos, para que isso possa se modificar. A gente também, diante desse espaço, não pode nem deve ter um discurso fatalista. A gente tem iniciativas muito significativas que já vem acontecendo em termos de Nordeste, em termos de Ceará, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, o Ceará é o estado que mais mata adolescentes, né? E isso se reverbera também nessa reprodução da violência, é também um dos que tem maiores iniciativas de mudança desse projeto. Então, que a gente apoie, que a gente se mobilize, né, para entender não só aquele indivíduo que cometeu, né, que está nos cutucando diante desse processo, mas entender como um fenômeno psicossocial. Professora, muito obrigada por toda essa informação. Muitas pessoas falam que preferem aí a redução da maioridade penal, mas é um trabalho que vai além. Crianças que precisam de um suporte, que precisam de educação e que precisam de um acompanhamento. Um detalhe que foi passado pela professora é que menores até 10 anos que se envolvem no mundo do crime, quem responde é a família. E ali trabalham pessoas responsáveis, psicólogos, conselho tutelar,
tudo para oferecer o melhor para esse menor e até mesmo para os adolescentes. Então fica aí a resposta da professora, ela que também é psicóloga e vem acompanhando adolescentes e crianças que infelizmente se envolvem nesse mundo da criminalidade que vem crescendo a cada dia que passa, Luiz. Infelizmente, né, Amanda? Agradeço aí, então, a especialista que trouxe pra gente muitas provocações aqui para a nossa discussão, trouxe provocações para a roda, né? Eu fico muito triste vendo essas imagens, sinceramente fico muito triste mesmo, porque a gente nota que é um menino que está começando a vida, né? E já está começando a vida da forma errada, da forma que a gente não quer. E aí, com certeza, as autoridades estão falhando, a nossa sociedade está falhando, a família está falhando. Ninguém sabe nem se a família desse menino é estruturada ou não, se os pais têm emprego ou não. Como é que vive essa criança? Será que não é no meio da rua? Será que não é sob a influência de integrantes de facção criminosa? É tudo muito triste. Então a gente precisa, de fato, olhar para essas imagens com sensibilidade, no lugar de punir, né? Ficar com punição para essa criança, não. Ter um olhar de compaixão, né? Um olhar de compaixão e dizer assim, esse menino precisa de uma mudança rápida, urgente, para que não seja cooptado de vez pelo crime organizado, né? Para que não vire mais um marginal e tenha como destino a cadeia ou, infelizmente, como as pessoas gostam de dizer, o cemitério, né? Obrigado, viu, Amanda? Amanda volta daqui a pouco, então, com outras informações pra gente ao vivo. Vamos lá.